João Pinheiro é o maior de Minas Gerais em extensão territorial. Foi constituído o município no ano de 1911 e, para contar esta história, alguns monumentos foram tombados e estão preservados. O Sobrado Geraldo Campos Romero é um bem cultural do nosso município que remete ao século XIX e hoje é tombado como patrimônio histórico-cultural. Desde 2005 é um dos principais pontos turísticos que nós temos no nosso município e é um espaço que preserva a nossa memória e a nossa cultura. Aqui nesse espaço nós temos abrigado o Museu de Vozes, que consiste no acervo audiovisual, com 160 entrevistas de pessoas que de certo modo contam da história do nosso município. Temos também o Arquivo Municipal Genésio José Ribeiro, que abriga os processos do Judiciário e também os documentos do Executivo do nosso município. Também temos o acervo do Museu do Alegre, que é um acervo museológico que abriga objetos que também relacionam a nossa história local e regional. É um espaço que tem como objetivo preservar, resguardar a nossa memória, nosso patrimônio histórico-cultural, sendo a própria edificação um legado do período colonial. No centro da cidade, esta praça é um monumento a ser visitado. Foi construída em estilo romano e anexo temos o mercado municipal. A Praça Luzia Mendes Romero é uma estrutura arquitetônica e urbanística protegida por tombamento em instância municipal e foi feita essa proteção justamente por entendermos que ela de certo modo faz parte da história do nosso município, até mesmo pela forma com que foi construída, o estilo arquitetônico da mesma, que se tornou um bem cultural para o município.
gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior. Ali naquele espaço nós temos o palco onde cedia eventos, temos também alguns estabelecimentos comerciais que são voltados para a nossa gastronomia, ou seja, para a nossa produção de alimentos local, sendo também um espaço de diversão. Ela é importante porque, de certo modo, ela representa também os modos das pessoas se relacionarem, é um espaço de socialização e, como um bem cultural, ele é importante de ser preservado. Juntamente com o mercado municipal, constitui um conjunto arquitetônico que é um bem cultural do nosso município. Escola Estadual Presidente Olegário. Está localizada na Praça Major Mendonça, no centro da cidade de João Pinheiro. Quando foi inaugurada a Escola Presidente Olegário, existia apenas muretas. Com o aumento da população e a necessidade de segurança para os alunos, foram instaladas essas grades. A Escola Estadual Presidente Olegário é a edificação estudantil mais antiga que nós temos edificada no nosso município. Construída nos princípios dos anos 30, de 1930, ela está completando agora 90 anos, né, de história desde que começou o processo educativo na mesma. Guarda ali a beleza da sua arquitetura e a suntuosidade do tempo em que foi construída, né? Passou ao longo da história aí por algumas transformações, mas em sua essência ela preserva muito do que foi construído e do que foi mantido dentro dessa história, né? Então, as próprias transformações são também etapas do processo histórico. É um bem cultural, tombado também em instância municipal, é um atrativo turístico, né? E ela está presente na memória da maioria dos pinheirenses, né? Residentes ou não em nossa cidade hoje, porque por ali passaram a maior parte das pessoas do nosso município enquanto estudantes, né? Que haja vista que até a década de 1960 era a única escola que nós tínhamos dentro da cidade de João Pinheiro. Ela foi tombada como patrimônio cultural em instância municipal em 2010. Capela de Imaculada Conceição, localizada no distrito de Canabrava, a 72 quilômetros da cidade de João Pinheiro. É tombada como bem cultural pelo nosso município desde 2011. É um bem cultural que remete à história e à cultura local, que retrata um modo, uma expressão da religiosidade popular do nosso município. É tanto no que se refere à estrutura da edificação, pelo seu legado, porque foi construída no século XIX, ou seja, ela remete a um estilo construtivo do período colonial, que era muito recorrente nas pequenas cidades.
ela integra a história da própria localidade. Além da estrutura física, do pensar na dimensão física da capela, ela também tem um significado por ser o espaço de celebrações, o espaço onde as pessoas faziam seus casamentos, seus batizados. Ela é a edificação mais antiga que nós temos no município, né? Remete à primeira metade do século XIX. Ela integra a história do nosso município e junto a ela nós temos alguns bens que são integrados, né? Como por exemplo o sino, o altar, os bancos, imagens. São objetos que são integrados e que também contam desse modo e dessa expressão da religiosidade do nosso município. Ao fundo tem uma gamileira centenária, uma árvore que simboliza em volta aqui da igreja de Canabrava. No passado, os moradores da região vinham de carros de bois, trazendo suas famílias, e acampavam aqui em volta da igreja. Faziam suas barracas e ficavam dias. Era o período em que o padre vinha. Realizavam casamentos, batizados e as confissões. Capela do Divino Espírito Santo é uma das igrejas mais antigas do município. Está localizada na zona rural, no distrito de Olhos d'Água do Oeste, região da Fazenda Teresa. A Capela do Divino Espírito Santo é um bem cultural do nosso município, tombado também como patrimônio cultural em 2016. Ela localiza-se na comunidade do Espírito Santo, no distrito de Olhos d'Água, e remete à forma de religiosidade, a uma expressão da religiosidade do nosso povo, mais no interior do nosso município. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. É um elemento cuja arquitetura remete ao estilo construtivo do século XIX, né? Então, pelo seu valor histórico, arquitetônico, ela se tornou então um bem cultural. Tanto ela como a sua área de entorno, de frente à igreja, nós temos ali um cruzeiro, nós temos um pequeno cemitério. Tanto a edificação religiosa quanto o seu entorno, ela se constitui num bem cultural e também turístico, né? Essas edificações religiosas, né? Essas capelas, antigamente chamadas ermidas, elas constituem um elemento da nossa história e da nossa identidade religiosa e cultural. No seu interior, nós temos uma bela pintura, temos um coro de madeira, temos também objetos que ali são integrados, né, que contam também da história daquela comunidade, daquela capela. Por isso ela tem valor, ela é o valor tanto para a comunidade na qual está inserida, também o valor histórico e cultural para o nosso município. Virgem das virgens, rogai a Deus por nós. Esse cemitério aqui fica bem próximo da igreja e foi construído no estilo de pau a pique. Essa madeira utilizada foi a aroeira, que está resistente até hoje. Aqui tem algumas sepulturas que datam da segunda década do século XX.
Igrejinha de Santana do Alegre é um dos nossos pontos turísticos importantes do nosso município e é um patrimônio cultural tombado em instância municipal. Consiste, na verdade, num espaço de rememoração que faz lembrar, por isso ela foi protegida pelo instrumento do tombamento. Quando foi construída a réplica da igrejinha, o objetivo foi justamente preservar essa instituição que era mantida na memória das pessoas como espaço de história, como espaço de sociabilidade, como espaço da religiosidade das pessoas que moravam na cidade de João Pinheiro. Dentro do espaço da igrejinha, nós temos os elementos a ela integrados, né? Ou seja, são objetos que faziam parte da antiga igreja e que hoje estão no acervo lá da réplica da Igrejinha de Santana, que é o altar antigo, que foi restaurado, é inventariado também como bem cultural, também outros objetos antigos da igreja, como o genuflexório, nós temos o órgão, que são elementos que integravam a igreja e que foram mantidos nesse novo espaço como preservação também dessa memória histórica. Entre os elementos que estão integrados à Igrejinha de Santana, nós temos alguns que pertenceram à antiga igrejinha, outros que pertenceram à igreja em outros momentos e temos outros que foram integrados quando foi feita a construção da igrejinha, como por exemplo o sino e a pia batismal. Foram integrados e que contam dessa história desde a sua construção em 2008, quando ela foi também tombada como patrimônio cultural. A imagem de frente à igreja e também o cruzeiro que ali está, também foram elementos que foram inseridos com a construção da igrejinha ou pós a sua construção. Foi instalado lá, até a frase "Eu amo João Pinheiro", né? Com o objetivo de ser um espaço de preservação ali daquilo que nós chamamos de mito fundador do nosso município, que é a história do Boi Alegre, presente na memória coletiva como elemento da nossa história, né? Benedita Rabelo foi uma professora muito importante no município de João Pinheiro. Amava a cidade principalmente. Foi autora de um livro sobre poemas. Entre estes poemas, um dedicado a ela, o símbolo daquela época, a Igrejinha de Santana. Oh, que saudade eu tenho dessa igreja. Velha, sim, mas querida para seus filhos. Todos sentem por ter sido demolida, porque da fé ela ainda tinha os brilhos. Ali se casaram os filhos desta terra, ali se faziam os grandes batizados. Tudo agora fica em recordações de tudo que nela está no passado. Quantas e quantas festas ali faziam, com o sino repicando alegremente. Hoje todos delas sentem saudades e os corações batem pungentemente. Ela era uma tradição do passado e a juventude precisava conhecê-la. Ao redor dela repousavam os ossos dos que a fizeram e gostavam de vê-la. Pois ali tanta gente era enterrada e junto a ela deveria ficar sempre, para não se revirarem tantos ossos que eram recordações de tanta gente. Tantas famílias que aqui há, daquela época, daquela geração, que, como eu, também lamentam a sua triste e infeliz demolição. Até hoje os pieirenses choram, sentindo a falta dessa igreja, onde para orar a Deus se reuniam, e agora não há mais quem a veja. Que falta de memória, fé e lucidez o não nos deixá-la como recordação, porque com o símbolo que foi retirado, foram-se os tempos, foi-se a tradição. Tenho das minhas passagens pela igreja grandes saudades e lembranças no coração. Eu era então moça alegre, bem disposta. Isso não se perdeu na minha recordação. Foi ali que me casei, num dia festivo, e que meus filhos também batizei. Nela fizeram a primeira comunhão e até se casaram. Eu ali sempre rezei. Oh, que saudade dolorida, pungente, que sente esse coração tão antigo. Lembrando da velha igreja demolida. Outrora saudade, hoje realidade. Nesse momento de toda essa minha alegria, por essa homenagem que estou recebendo, mandar um abraço muito forte, com toda a fraternidade, para todos os meus amigos aqui de João Pinheiro
cumprimentar a todos de fazendas, que são meus amigos. Então eu desejo para todos muitas felicidades e mando um grande abraço com muita fé.